Com a chegada do frio e o período de transição entre outono e inverno, é comum aumentar os casos de doenças respiratórias, principalmente em pacientes que já têm alguma predisposição. De acordo com o médico Joel Serafini, pneumologista, neste período é preciso redobrar cuidados com os seguintes grupos de pacientes: pacientes que são portadores de asma, pacientes que têm ADPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, ou outras pneumopatias, são os pacientes com maior grupo de risco para descompensações dessas doenças. E aí a gente tem um momento de altos índices de contaminações por algumas viroses neste momento. A gente tem o influenza, um vírus bem frequente no nosso meio, causador da gripe. Temos também quadros de resfriado e temos também o próprio Covid, né? Como grandes gatilhos, assim como variação climática, mudança de clima, da temperatura, alterações em relação, por exemplo, inalação de poeira, inalação de mofo, que é um momento também bem oportuno para citar o mofo aqui, né? São também gatilhos para isso. Então, o que a gente puder otimizar a exposição e reduzir a exposição desses pacientes a esses gatilhos de crises, a gente consegue melhorar com certeza a qualidade de vida desses pacientes, né? Para ajudar a enfrentar o frio ou mesmo o calor, cada vez mais as pessoas recorrem ao ar-condicionado. Porém, é preciso ter cautela, pois o equipamento que traz muita comodidade pode ser o vilão em casos de doenças respiratórias. A gente tem essa mudança de temperatura brusca que o ar-condicionado ele causa no ambiente, ele também acaba sendo um gatilho para a crise. Assim como também muitas vezes a contaminação do próprio ar-condicionado quando não feita a higiene de forma adequada. Então, tudo isso acaba sendo o momento em que o paciente se expõe e, a partir daí, começam os riscos de desencadeamento das crises respiratórias e de algumas infecções respiratórias também. Como aumentam consideravelmente os casos de doenças respiratórias no inverno, as pessoas podem confundir uma gripe forte com influenza ou até mesmo Covid. O que a gente tem, na verdade, dentro do conceito das infecções virais, por exemplo, o resfriado. O resfriado ele pode ser causado por N tipos de vírus, né? Pode chegar até a 200 tipos de vírus. Normalmente é um quadro mais brando, mais leve. Então o paciente ele pode ter um pouquinho de secreção, uma coriza, um pouquinho de dor de garganta e ele tende a ser um quadro autolimitado. Então ele dura um período de alguns dias e dificilmente ele progride para um quadro mais grave. Já a gripe e o próprio H1N1, né, o influenza, assim como o Covid, são doenças com potencial de agressividade maior. Ou seja, o paciente tem mais sintomas, então ele pode ter febre alta, dor no corpo, dor de cabeça, calafrios, bastante sintoma respiratório, principalmente congestão nasal. E isso faz com que ele tenha um risco também numa população especial, aquela em que já tem alguma comorbidade, podendo piorar para síndrome respiratória aguda grave, que é o extremo de gravidade dessas doenças, onde muitas vezes o paciente precisa ser hospitalizado para tratar uma complicação em decorrência dessas viroses. E uma das medidas que podem ser adotadas para prevenir as gripes fortes é a vacina da gripe, que é oferecida de graça pelo Sistema Único de Saúde e está liberada para toda a população. A gente percebe em pacientes vacinados, obviamente, uma redução do risco de complicações. Então, a gente sempre recomenda aos pacientes a administração da vacina, salvo alguma contraindicação muito específica à aplicação da vacina.